Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor de História Geral do Pré-Vestibular Comunitário São José e hoje a gente vai discutir um pouquinho é, como fazer um exercício e fazer um exercício sobre pré-história, sobre antiguidade. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que a matéria antiguidade ou a matéria pré-história é uma matéria que pouco se vê no vestibular do Enem, pouco se vê no vestibular da UERJ, mas é um tipo de assunto que cai muito em universidades particulares, como a PUC, por exemplo, a Mackenzie, cai em outros vestibulares, como os vestibulares de São Paulo, né, Unicamp, USP, ou FUVEST, para ser mais exato. Então, esse exercício, essa matéria cai bastante em outros modelos. E essa matéria é uma matéria importante para a gente entender o surgimento da humanidade, como surgem as cidades, enfim, isso é importante para a nossa vida, para a gente entender como vai funcionar o mundo pós esse momento. Então, eu queria pedir para você que está aí, que vai fazer esse vídeo, que está vendo esse vídeo e vai fazer esse exercício, que você pause o vídeo, leia o exercício antes de eu começar a explicar e tente fazer de alguma forma. Não entendeu? Dá aquele play e aí a gente pode explicar um pouco melhor para vocês. Antes de mais nada, eu queria que você, antes de mais nada, tendo feito isso, né, você vai agora sublinhar alguns textos ou palavras-chave desse enunciado, né? Uma questão da UFRGS, ou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual ele quer saber uma coisa específica. Então o texto diz assim, o enunciado: foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período neolítico. Aí ele te dá as alternativas. A utilização de metais como cobre e bronze. B, o nomadismo típico dos povos caçadores e coletores. C, a revolução agrícola. D, a revolução urbana e a formação dos impérios tecnocráticos. Ou letra E, a formação das religiões monoteístas. Tá, gente, beleza. Atentando para o enunciado, eu destacaria umas 4 palavras: fator, decisivo, sobrevivência e neolítico, tá? Essas são as palavras-chave para você conseguir fazer esse exercício. André, por que fator decisivo? Ele quer saber, dentre essas alternativas, qual vai ser a alternativa que vai ser primordial ou essencial para a sobrevivência do mundo, do homem, no período neolítico. E aí a gente precisa destacar, se você lembrar da matéria de antiguidade, que a gente divide a pré-história em 2 momentos, o paleolítico e o neolítico. O que é o paleolítico? É o período que a gente pode chamar também de Era da Pedra Lascada, né? Porque paleolítico, paleo vem de antigo, lítico vem de pedra, então seria uma pedra velha. E esse nome se dá, ou esses nomes se dão, pelo fato de como o homem vai lidar com o manuseio ou como ele vai fazer as suas ferramentas naquele momento. Então, nessa situação, a gente precisa entender o seguinte: o paleolítico é o momento em que né, ele vai viver a sua vida de forma nômade. O que é nômade, né? Como uma pessoa que muda e migra de lugar dependendo das suas dos elementos que podem constituir vida para ele. Então, se não tem água e se não tem comida, ele não vai permanecer. Além disso, além dele ser nômade, ele vai ser caçador, tá? Então é no período paleolítico onde você tem o nomadismo, onde você tem a caça, né? E a caça e a coleta. Então é nesse momento, no período paleolítico, que você tem a invenção da flecha, da lança, né? Usando uma lasca de pedra, uma pedra que não é muito bem trabalhada, mas que vai de certa forma ajudá-lo e auxiliá-lo nesse momento para caça e para coleta, tá bom? Então a gente pode perceber que já que o período neolítico, o paleolítico é isso, a gente precisa entender então o neolítico. O que é neo? É novo, né? Lítico, pedra. Então pedra nova, ou a gente também pode chamar
de Era da Pedra Polida. Então vai ser exatamente nesse momento que você vai ter um trabalho manual na pedra um pouco mais especializado. Vai ser melhor do que o Paleolítico, mas não vai ser tão bom quanto o período que vai vir depois disso, que é a Idade dos Metais, né? Então, a gente vai perceber que o período neolítico ele tem certas inovações, como, por exemplo, o processo de sedentarização. É a partir do período neolítico, do início do período neolítico, que você vai ter a sedentarização do homem. O homem vai se fixar na terra, ele vai começar a plantar e a colher, ele vai começar a domesticar os animais e você percebe uma fixação desse indivíduo no solo, num determinado local, né? E isso vai gerar a aglomeração, vai gerar a formação da civilização. Show? Então, tendo em vista isso, a gente vai olhar a alternativa A para ver se ela é possível, né? Letra A. A utilização de metais como cobre e bronze vai ser um fator decisivo para a sobrevivência do homem no período neolítico? Não. Né? A gente vai perceber que o homem vai começar a utilizar o cobre e o bronze muito mais lá na frente, quando a gente vai modificar o nome do período. Não é mais Idade das Pedras, mas sim Idade dos Metais. Então, na Idade dos Metais, você tem a Era do Ouro, a Era do Prata, do Bronze, a Era do Cobre, a Era do Latão. Então, você vai perceber que não é nesse momento, também não é um fator decisivo. Então, letra A gente descarta. Letra B, o nomadismo típico dos povos caçadores e coletores. Olha, se fosse no período paleolítico, essa alternativa estaria certa, mas ele quer saber do neolítico, então não pode ser B. Letra C, a revolução agrícola. Bem, né, a partir do momento que você tem o processo de sedentarização, esse homem passa a plantar e ele passa a colher. Então, de certa forma, a revolução agrícola vai ser um fator importante para o período neolítico. Mas vamos ver as outras para caso haja a possibilidade de não ser. Letra D, a revolução urbana, beleza? E a formação dos impérios tecnocráticos. Ora, no período paleolítico, você tem a formação das aldeias, a formação das aldeias em outros formatos e o processo de aglomeração. Show! Né? Também no período paleolítico, período neolítico, perdão, que você tem a formação dos impérios. Show! Mas não tecnocráticos, mas não no império que seja de qualificado, né? Você não tem qualificação. Você ainda está fazendo o processo de divisão social do trabalho, né? Em alguns casos. E mais, não tem um conhecimento científico. Eles estão lá fazendo o que pode. Então você não tem essa noção. A Revolução Urbana está correta, mas a formação de impérios tecnocráticos, isso já anula a questão. Letra E, a formação de religiões monoteístas. Não, gente, pelo amor de Deus. Se você pegar toda a antiguidade, né, a maior parte das religiões do mundo antigo, elas são politeístas. O que foge a essa regra são os hebreus. Se você pensar a formação da Bíblia, do judaísmo, esses indivíduos são monoteístas, mas não os indivíduos que estão surgindo ali por volta do período neolítico, principalmente na Mesopotâmia. Inclusive, se você lembrar do texto do Gênesis, você vai lembrar que Abraão saiu de Ur, né? Ur dos caldeus, que fica na Mesopotâmia e que era ali originário de vários tipos de divindade. O Egito está aí como prova. Então a gente acaba percebendo que a formação das religiões monoteístas não pode ser a resposta dessa questão, tá bom? Gente, é uma questão simples, não é uma questão difícil, né? Se você lembrar sobre as diferenças do período neolítico e paleolítico, de repente você consegue matar muito mais facilmente essa questão, tá? A gente pode chamar a revolução, o período neolítico, de revolução neolítica, né? A transição do período paleolítico para o neolítico se dá a partir do processo de sedentarização do homem. E esse processo de sedentarização do homem gera uma revolução agrícola. Por quê? Porque esses indivíduos que não plantavam, que não colhiam, eles passam a plantar e a colher e a produzir muito mais alimento. Por consequência, muito mais alimento, mais pessoas saudáveis, mais pessoas se alimentando,
mais indivíduos são gerados. Então, essa noção vai ser importante para a sociedade antiga daquele momento. Beleza, gente? É isso, o desafio está aí. Então, o gabarito dessa questão é letra C, Revolução Agrícola. O fator decisivo é a Revolução Agrícola, tá? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostaram desse tipo de exercício, né, desse tipo de análise, deixa seu like, comenta, curta, compartilha, se inscreve no canal e deixa nos comentários se você discorda, se você acha que poderia ser outro, se ficou alguma dúvida, tá bom? Beijo, falou e até a próxima.